A mentoria tem sido uma das ferramentas mais utilizadas nos últimos tempos para ajudar profissionais a evoluir, crescer, se desenvolver em suas carreiras e também em outros temas, até em ambientes financeiros e na parte pessoal também. Mas afinal, o que é a mentoria? Como ela vem sendo aplicada dentro das nossas empresas? O que podemos aprender a partir da mentoria? Como ser uma pessoa mentora, uma pessoa mentorada e algumas técnicas que a gente pode utilizar é o tema desse vídeo que vamos ver agora. Para a gente começar a conversar sobre mentoria, vale a gente começar do princípio, entendendo como a mentoria está dentro das nossas empresas. E aqui um recorte importante, eu vou comentar um pouco da minha experiência e daquilo que eu tenho enquanto referencial teórico da mentoria dentro das empresas, principalmente para seus líderes e liderados, para o líder conseguir mentorar os seus liderados ou pessoas sêniores, mentorar pessoas em outros momentos da carreira, mas dentro do nosso ambiente de trabalho. Isso porque essa mentoria que nós vamos conversar, ela passa por 3 momentos, por 3 estágios de aprendizagem e desenvolvimento. E isso é importante porque é assim que a gente planeja o desenvolvimento da carreira das pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho. Dito isso, vamos conhecer então os 3 momentos que nós temos em relação à mentoria nas empresas. Dentro da mentoria, dentro do processo de desenvolvimento que nós temos na empresa, a gente passa, como disse, por pelo menos 3 momentos específicos. O primeiro deles é a instrução. Momento no qual eu passo uma instrução, uma informação de como a pessoa deve executar determinada tarefa, onde ela deve salvar determinado arquivo, que software ela deve utilizar dentro do dia a dia de trabalho dela. A instrução é o primeiro momento do ciclo de aprendizagem que nós vamos ter com os nossos colaboradores, com os nossos liderados. Está relacionada, como eu disse, a instruir, a passar informações de como algo é feito dentro daquele contexto, daquele ambiente ou naquela situação. Depois disso, nós temos o segundo momento, que é a parte do treinamento. Uma vez que eu recebo a instrução de como fazer, o treinamento é eu estar ao lado da pessoa que vai fazer aquilo pela primeira vez, pelas primeiras vezes, para que eu consiga instruir esta pessoa dentro do processo em que ela está fazendo aquilo. O treinamento envolve eu praticar, colocar em prática a instrução que eu recebi da pessoa que está me ajudando, que está me guiando naquele momento. E nós temos então no último estágio a mentoria, que é um momento em que nós vamos discutir entre uma pessoa com mais experiência e alguém com menos experiência em um determinado assunto, algo que foi vivenciado. A mentoria trata de uma experiência vivida, de alguma coisa que eu consegui já ter o treinamento, já tive a instrução, já tive uma vivência e estou ali coletando informações com alguém que também já teve isso mais vezes, por mais vezes, e assim pode me instruir ou compartilhar informações e experiências que seriam relevantes para eu tomar decisões na minha carreira. A mentoria, então, é um processo onde a pessoa mentorada vai agir sozinha e o mentorado, a pessoa mentora, estará ali para apoiar no sentido de discutir a experiência e encontrar nas experiências referências que possam me ajudar a andar sozinho. E nesse sentido a mentoria promove a autonomia, eu conseguir cada vez mais andar com mais firmeza, com as minhas próprias pernas, com a minha própria capacidade. Então, para que a gente consiga então registrar essas informações, vamos repassar, né? A instrução é o primeiro nível e está no campo teórico. Eu ensino para as pessoas aquilo que deve ser feito, eu instruo. O treinamento está no segundo nível e é prático. Acontece quando uma pessoa mentorada, ela está fazendo algo ao lado da pessoa mentora que acompanha ela. Quando a gente passa então para a mentoria, o terceiro estágio de desenvolvimento e aprendizagem que nós temos dentro das nossas carreiras, dentro das nossas empresas, é o momento em que a pessoa mentorada executa sozinha a tarefa e a pessoa mentora só age depois
que aconteceu um erro, depois que aconteceu alguma coisa que precisa da ação da pessoa mentora, ou no caso específico, depois que isso acontece, para que a gente consiga aprender com aquela experiência e trocar informações juntos. Lembrando que esses 3 estágios que eu estou falando de mentoria é a mentoria no contexto da empresa, principalmente para líder, com seus liderados, ou para pessoa sênior com as pessoas da equipe, né? Porque dentro do dia a dia a gente passa por esses 3 momentos. Eu no meu dia a dia, a horas estou instruindo, horas estou treinando, horas estou só mentorando ali as pessoas nesse processo. Dentro de uma conversa, dentro de uma relação, eu posso inclusive passar pelos 3 momentos de desenvolvimento, tá? Isso dentro das empresas, diferente de um processo de mentoria que acontece fora do ambiente da empresa, onde eu trago, onde eu me conecto com uma pessoa mentora fora do ambiente de trabalho. Então, dentro do ambiente de trabalho, nós temos esses 3 momentos de desenvolvimentos. E como que a gente pode, então, desenvolver as pessoas que estão conosco, sejam as pessoas, os nossos liderados, aqueles que respondem para a gente diretamente, ou nossos colegas com menos experiências em outros momentos da carreira, e nós, enquanto pessoas sêniores, por exemplo, podemos apoiar essas pessoas. Existem 3 ferramentas básicas que a gente pode usar. E a primeira delas, que inclusive é a mais complexa, a menos recomendável, a mais delicada, é dar conselhos. É muito difícil dar conselhos porque dar conselhos pressupõe que eu conheça profundamente a pessoa e o contexto em que ela está agindo, que eu já tenha referências anteriores, tanto da pessoa quanto do contexto que ela está, para que eu possa oferecer algum conselho. O conselho é bastante complexo, ele deve ser baseado principalmente em lógica e situações reais que a gente consiga debater com tranquilidade. Por isso é um dos mais complexos de fazer. É muito comum que a gente, pode ser muito fácil a gente cair em um momento em que eu estou dando conselhos, eu estou instruindo sem ter um vasto conhecimento sobre a situação, e com isso eu acabe guiando a pessoa para um lugar errado, um lugar equivocado. Então é muito complexo fazer o conselho, dar o conselho, mas é uma das ferramentas possíveis quando há segurança da pessoa mentora em relação ao quanto eu conheço o meu mentorado, a minha pessoa mentorada, o quanto eu conheço da situação que essa pessoa está passando também. O outro é dar referências, é uma das que a gente mais utiliza, é uma das mais eficientes quando a gente trata em desenvolvimento e transmissão de conhecimento, de experiência de vida para as outras pessoas tomarem as suas decisões. A referência nada mais é do que eu contar para alguém alguma situação que eu já tenha vivenciado, que eu já tenha experimentado, qual foi a minha atitude, o que eu fiz naquele contexto, qual foi o resultado que eu obtive a partir disso e o que eu faria diferente de repente hoje em situações parecidas, ou o que eu faço diferente em situações parecidas. Então a referência é a minha história de vida que eu compartilho como uma referência para o debate. Importante dizer que referência não é faça o que eu fiz, é eu fiz isso em tal momento. O que te parece isso? Como isso te soa, para que a pessoa mentorada consiga então elaborar as suas próprias conclusões a partir daquilo e tomar as decisões que ela quer. A pessoa mentorada sempre será responsável pela tomada de decisão. Então a gente leva para essa pessoa experiências vividas, resultados que a gente alcançou a partir das nossas atitudes, resultados que não conseguimos alcançar e as atitudes que estavam envolvidas nesse contexto. E a pessoa mentorada vai tomar essa decisão. Diferente do momento da instrução e do momento do treinamento, em que sim, eu estou dizendo para a pessoa como ela deve fazer e estou do lado dela dando feedback de como ela deve agir. A mentoria está relacionada à discussão, à introspecção, às vezes, da pessoa mentorada, olhar para si mesma e, a partir dessas muitas referências, escolher um caminho para seguir. Depois nós temos o fazer provocações. São perguntas que a gente faz, perguntas complexas para desafiar a mente da pessoa mentorada, para que ela consiga, então, ter uma visão um pouco mais consciente de tudo que está envolvido naquela decisão ou do que pode dar errado e como ela se prepara para aquilo. Fazer provocações é uma ferramenta muito importante, bem interessante, mas claro, a gente vai aplicar isso de maneiras diferentes dependendo do perfil da pessoa mentorada, né?
Cada pessoa tem uma forma de reagir em relação a como receber provocações. Então também a gente vai entender como fazer provocações dependendo do tipo de pessoa, do tipo comportamental da pessoa que a gente está interagindo, que são as pessoas mentoradas. Aqui alguns métodos que a gente pode utilizar para fazer um processo de mentoria. A mentoria é um processo que envolve muitas perguntas e muito diálogo, muita conversa entre a pessoa mentora e a pessoa mentorada. Para a gente começar, vale sempre pensar nas perguntas chaves que a gente vai trabalhar. Quais são as perguntas mais eficazes que eu posso usar durante um processo de mentoria para a gente conseguir extrair ali as informações necessárias e debatermos, e aprendermos e evoluirmos e nos desenvolvermos juntos nessa conversa. Então é importante a gente lembrar dos 6 pronomes interrogativos fundamentais quando a gente vai fazer uma conversa de mentoria, um momento, uma sessão de mentoria. As perguntas vão estar com a gente o tempo todo e a gente vai utilizar os pronomes como, o que, onde, porquê, quais e até quando, para que a gente traga mais informações para esse debate. Alguns exemplos aplicados desses pronomes, né? Então, por exemplo, como você pode mudar essa situação que você está, esse momento que você está, como você vai reagir ou reage em relação a isso, como percebe a sua resposta diante disso, o que isso representa para você, o que aconteceu, onde você acredita ter se equivocado, onde você se sente bem, onde você se sente tranquilo, são exemplos de perguntas que a gente pode fazer. Outras, né, o porquê. Por que isso poderia fazê-lo feliz, fazê-la feliz? Por que isso acontece? Por que precisa ser assim? Quando eu vou para quais, né? Qual é o resultado positivo ou negativo da sua decisão? Qual é a grande lição que a gente pode extrair, que você pode extrair deste acontecimento, dessa situação? O quando, né? Quando você vai iniciar ou finalizar isso, as suas tarefas, aquilo que você colocou como objetivo, quando você vai se sentir pronto para começar. São algumas perguntas que a gente pode fazer dentro dos pronomes interrogativos. Quando a gente fala disso, das perguntas eficazes e os pronomes que a gente utiliza, a gente também pode separar essas diversas perguntas em categorias, dependendo daquilo que vão nos trazer como desafio, a gente pode definir isso e dividir. E isso são os segmentos que nós temos. Então, quais são os 11 segmentos que nós podemos pensar quando eu estou mentorando alguém, fazendo ali uma sessão de mentoria com uma pessoa, enfim, que me trouxe algum desafio, alguma questão para discutirmos. Então, o primeiro deles é a gente levantar as ações possíveis para que aquilo seja realizado. Normalmente, no final da sessão de mentoria, a gente faz esse momento, que é levantar as ações, definir um plano, colocar aquilo que a gente vai fazer, levantar aprendizados, levantar congruências, esclarecimentos sobre aquele desafio, sobre aquela questão, as limitações que estão envolvidas nesse desafio, necessidades, resultados que a gente espera disso. Por que isso é um desafio? Por que isso é relevante para a gente? O que a gente espera disso? Novos paradigmas, opções que nós temos, possibilidades de apoio para eu conseguir realizar essa tarefa, recursos que eu tenho para isso e até as responsabilidades envolvidas naquele determinado problema, naquela situação, naquele contexto que eu quero a ajuda, que eu quero o apoio, que eu quero esse momento de mentoria com alguém que já teve alguma experiência nesse mesmo contexto ou um contexto muito parecido dentro do meu dia a dia, dentro daquilo que eu quero realizar. Então, nesse sentido, vamos ver as perguntas aplicadas aos segmentos, né? Então, novamente, as ações possíveis, né? O que você irá fazer, então, a partir de agora, por exemplo? Qual é o plano para alcançar esse resultado? Qual é o primeiro passo que você deve realizar para, então, dar início a esse plano, a realização disso que você está trazendo aí como um desafio? O que você aprendeu até agora, levantando aprendizados, né? Qual lição você pode tirar disso? Levantando congruências, então. Que outras pessoas serão afetadas pelo seu objetivo? Algo que, inclusive, a gente faz pouco, né? Eu tenho ali uma vontade, um desejo, um objetivo, mas será que eu olhei para tudo? Todos que serão impactados por isso que eu vou fazer?
né? Esse objetivo é viável? Está alinhado aos seus valores? São coisas que a gente está entendendo a congruência, o quanto a decisão, a vontade, o desejo está ali alinhado com outros aspectos da sua vida ou daquilo que você tem como valores pessoais. Depois, levantar os esclarecimentos, né? Você se importa se eu tentar repetir o que eu entendi? Às vezes, ouvir outro dizendo o que a gente falou, a gente consegue entender coisas que a gente não tinha ouvido, né? Ouvir de outro pode ajudar a gente a compreender melhor o que estamos dizendo. O que tal coisa significa para você, né? O que isso significa para você? O que esse desafio significa para você? São esclarecimentos, né? Busco ali na pessoa mentorada as informações para ela esclarecer para mim e de repente até para si mesma. Levantar as limitações, né? Qual é o maior medo que você tem em relação a isso, né? O que faz você desperdiçar o seu tempo, por exemplo? Levantar as necessidades e resultados que nós temos, né? O que esses resultados significam para você, né? Qual o maior desafio, né? Qual é o principal objetivo a longo prazo? São necessidades e resultados que nós temos relacionados a esse contexto, porque se a gente leva alguma coisa, algum tema para uma pessoa mentora, é porque aquilo de alguma forma está nos afetando. E quando a gente fala, ok, isso está nos afetando, deixa eu entender como trabalhar para que isso deixe de me afetar negativamente e comece a me afetar positivamente, por exemplo, mas como eu vou medir o sucesso disso? São coisas que a gente precisa compreender. Levantar os novos paradigmas, né? Que crenças você está tendo que podem ser questionáveis, de repente te levando a ter um impacto, sentir o impacto desse contexto, desse desafio, até de uma forma desmedida, de repente, pode ser uma possibilidade. Como você definiria esse desafio, esse problema, essa questão em poucas palavras, para que a gente consiga, então, trazer novos paradigmas, novas formas de interpretarmos aquilo que nós estamos, que está diante dos nossos olhos enquanto desafio. Levantar opções. Quais ações reverteriam essa situação? Né? Se alguém lhe sugerisse uma nova opção, qual seria essa? São ferramentas que a gente utiliza para entender que opções que nós temos. Né? Muitas vezes as pessoas podem chegar para nós em situação de encruzilhada, não sei para onde ir, não sei o que eu vou fazer. E essas perguntas podem ajudando a gente a construir um caminho. Levantar possibilidades de apoio. Como eu poderia ajudá-lo, né, a mais na forma, na busca desse objetivo? Né? De que maneira eu posso ajudá-lo? Como eu poderia ajudá-lo mais, enfim, são possibilidades que a gente tem. Quem poderia te ajudar em relação a isso? Quem na sua rede de apoio, na sua rede de conhecimento, poderia colaborar para que você consiga realizar esse objetivo, por exemplo? São perguntas que a gente pode fazer. E aí, fechando as duas últimas segmentos das perguntas eficazes, levantar os recursos, né? Quais qualidades você tem, né? Você acredita ter, que facilitarão você nesse processo a alcançar esse objetivo, o que poderia inspirá-lo, quais ferramentas, teorias, técnicas podem ajudá-lo a alcançar esses objetivos e, por último, aqui na nossa lista, levantar responsabilidades. Quais fatores externos interferem no alcance da sua meta? Quais são os fatores externos que estão afetando, inclusive, você de alcançar esse objetivo, de lidar com essa perspectiva? O que você pode o que você pode fazer para diminuir o impacto desses fatores externos? São pontos da gente entender as responsabilidades envolvidas na resolução desse desafio, dessa situação, desse contexto que eu estou trazendo para a pessoa mentora. A pessoa mentora vai fazer essas perguntas e me guiar nesse processo. Lembrando que aqui a gente tem, eu falei de 11 segmentos, mas eles acontecem de uma forma muito orgânica, não é necessariamente nesse fluxo. Eu não preciso fazer da pergunta 1 à pergunta 11. Cada pessoa mentorada ali vai apresentar determinados desafios, determinadas questões, e a partir disso eu posso ajudar essa pessoa dentro desses muitos segmentos, às vezes só um, às vezes outro. Se forem várias sessões de mentorias, de repente em uma mentoria eu vou trabalhar com responsabilidade, na outra mentoria a gente trabalha com recursos, não necessariamente eu trabalho todos os temas, não necessariamente nessa ordem, isso vai depender muito da relação que eu tenho com as pessoas mentoradas, as pessoas com quem que eu vou
mentorar. Isso são algumas ferramentas que a pessoa mentora pode utilizar, principalmente em modos de pergunta, para apoiar a pessoa mentorada, principalmente a realizar, a cumprir o seu objetivo. Fora isso, só recordando, uma outra ferramenta que nós temos, que é dar as referências, dar conselhos, também é uma outra forma que a gente tem para ajudar as pessoas, das quais a dar a referência é uma das mais importantes, porque é isso, a pessoa vai chegar, por exemplo, com um desafio para a pessoa mentora. Um exemplo, gostaria de pedir um aumento dentro da empresa, gostaria de alcançar um mérito, como eu posso fazer isso? Eu tenho dúvidas em relação a isso. A pessoa mentora vai fazer um processo de perguntas para que a pessoa possa ir respondendo, a pessoa mentorada, com isso ela vai entender um pouco melhor o seu contexto. E a pessoa mentora pode, inclusive, trazer a sua própria experiência. Na minha época, na última vez que eu recebi um aumento, um mérito, das últimas vezes, as primeiras vezes que eu conquistei, eu fiz tal coisa e não funcionou, eu fiz outra coisa que funcionou, isso me ajudou. Isso tudo vai depender da conversa e vai depender muito da experiência dessa pessoa mentora para que ela possa compartilhar. Lembrando sempre, já falei isso no começo, repito agora, é sempre uma decisão da pessoa mentorada o que ela deve fazer. O mentor vai compartilhar a sua experiência como referência de diálogo, de debate. Vai fazer as perguntas para ajudar também a que a gente reflita, que a gente construa alguma teoria, mas as teorias, as conclusões que vão ser construídas e a partir delas as decisões tomadas e ações feitas vai ser sempre da pessoa mentorada. E dentro do ambiente de trabalho também, como eu falei, horas, enquanto líderes, enquanto colegas mais sêniores, hora a gente vai estar mentorando, hora a gente vai estar instruindo, hora a gente vai estar treinando as pessoas ao nosso redor. Faz parte do nosso trabalho. Numa conversa, como eu disse, você pode partir de instrução para treinamento, para mentoria. Isso vai depender muito do contexto e dos desafios que a gente está enfrentando. Uma mesma pessoa pode estar recebendo uma instrução num assunto e está sendo mentorada em outro assunto. Isso também pode acontecer dentro do ambiente de trabalho e das nossas interações para o desenvolvimento das nossas carreiras. Fora isso, uma reflexão, então, a resposta mais forte e mais engajadora é a que criamos dentro de nós mesmos. A mentoria para aprendizagem e desenvolvimento se foca no caminho para encontrarmos a resposta mais adequada, somando nisso a experiência de outras pessoas. Então, um resumo aqui do que a gente falou, que é porque que a mentoria não dá respostas. Faz perguntas e compartilha experiências, porque a resposta que eu construo dentro de mim mesmo vai ser sempre a mais forte, vai ser sempre a mais engajadora e com maior impacto. Claro que para eu criar uma resposta dentro de mim, eu preciso antes ter sido instruído e treinado. Por isso que é importante que eu já tenha uma bagagem quando eu vou partir para a mentoria, porque isso vai ajudar a eu construir a resposta mais adequada para o meu contexto, para a minha personalidade, para quem eu sou e para como eu vou agir. Essa é uma conversa, então, introdutória sobre mentoria no trabalho, mentoria no ambiente de trabalho, novamente, como sempre. Quem puder, quem gostou, curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, falar um pouco sobre processos de mentoria dentro das empresas, como tem sido, como seus líderes estão mentorando vocês, como vocês, enquanto líderes ou pessoas mais sêniores, estão mentorando, instruindo e treinando as pessoas ao seu redor. Vale uma reflexão. E o que eu gosto desse material é muito a possibilidade que nós temos a partir de agora de tornar isso mais consciente. Que ferramentas que eu uso para executar esses trabalhos. Aqui as referências, como sempre, vocês podem ver e consultar no site www.faberhaus.com.br. Tem mais referências neste tema e em outros vários temas. Tem bastante referências, textos e vídeos também falando sobre o mundo do design, de negócios e da tecnologia também. Meu muito obrigado a quem me acompanhou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.